Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Aqui, Helenice falando pela Alquimia da Coluna, e hoje a gente vai começar aqui a série 3 substâncias. Eu não sou esse corpo. Vamos entender isso direitinho? Você sabe que aqui na Alquimia da Coluna a gente une, os saberes da quiropraxia e também da alquimia. E essas duas sabedorias, elas trazem uma possibilidade de você entender como é que você se expressa e como é que você pode utilizar corpo para que você seja a expressão da verdadeira fonte criadora que nós somos. Pela quiropraxia, a gente tem várias bases, e uma dessas bases é a que foi trazida por Daniel David Palmer, que é o pai da quiropraxia, onde num postulado filosófico ele trouxe 33 princípios dessa manifestação do espírito na matéria e da matéria se manifestando. O primeiro princípio, exatamente, ele vem falando de que toda a matéria ela contém uma inteligência universal. E aí o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que esse corpo aqui ele tem um comando, ele tem uma inteligência. Essa inteligência universal é o que rege essa matéria, mas essa matéria aqui, ela tem nela expressa um espírito, e aí ele vai chamar isso de inteligência inata. Então é como se nós fôssemos, ou aliás, nós somos uma fonte dessa essência, uma parte dessa essência manifestada. Então individualmente, cada corpo tem uma essência aqui comandando essa matéria, mas essa matéria responde a uma inteligência universal. Muito bem, pela alquimia a gente também tem esse entendimento, e por isso eu trago aqui a união desses dois saberes, porque conversam muito bem e exatamente conseguem entregar para a gente aquilo que é a essência da alquimia da coluna aqui. Como que a gente se entende enquanto um ser espiritual manifestado na matéria. Os postulados da alquimia, que datam aí de mais de 3.000 anos antes de Cristo, também se falava, que tudo que está em cima está embaixo, tudo que está dentro está fora. O que ele está querendo dizer aqui, Quem traz isso é exatamente uma base de alquimistas antigos, e Hermes Trismegisto, que é o pai da alquimia, dizia isso na Tábula de Esmeralda, E ele está realmente querendo dizer que a expressão de um espírito na matéria é integração, Não tem diferenciação de tudo que existe, nós somos essa integração. Muito bem, quando eu estou falando aqui de 3 substâncias, eu quero dizer para vocês que, pelo olhar da alquimia, toda a matéria é energia. Toda a matéria ela possui 3 estágios. Esses 3 estágios na alquimia nós damos nomes metafóricos, Então toda a matéria que se expressa de uma forma mais de contração, mais densa, é dado o nome de enxofre ou sulfo. Você vai ouvir eu estar falando disso aqui. Eu estou falando do sulfo, você vai entender. Tem uma outra parte da matéria, a gente tem uma parte que é chamada de mercúrios. E aí você vai entender também o que é esse mercúrio. E uma outra parte da matéria é exatamente a integração. Então, para que você possa trazer assim um entendimento que fique mais claro, nós somos feitos de átomos, Então, o átomo é a menor partícula da matéria. Para que possa haver uma união de moléculas, esses átomos eles vão se unindo e a formação de uma estrutura vai gerar uma estrutura. Então, por exemplo, quando eu falo para você de um órgão, eu estou falando que aquele órgão, em determinada região do corpo, ele tem uma concentração maior de um tipo de partículas. Então, pode ser que aquele órgão tenha uma constituição mais densa, tenha uma constituição mais de contração, tenha um funcionamento que responda a isso. Quando eu estou falando para você de um órgão que, por exemplo, tem uma constituição mais aérea, é porque ele tem uma concentração maior daquelas partículas. Quando eu estou falando para você de uma constituição que está aqui no sal, é uma constituição de órgãos que tem maiores partículas daquela essência, Então, 3 substâncias.
E essas substâncias foram denominadas como sulfuro, sal e mercúrio. E cada uma dessas substâncias ela tem uma expressão. O sulfuro ele está sempre contraindo, o mercúrio ele está sempre expandindo e o sal está sempre estabilizando, né? Mantendo aquele controle. E no corpo isso se manifesta de que forma? Essas estruturas compõem os nossos órgãos. Então os nossos órgãos são constituídos também dessa estrutura, dessa expressão. Então a gente tem aqui uma parte, a gente vai lembrar, né, da árvore, né, raiz, tronco e copa, no nosso corpo, as nossas raízes. Então essa parte mais inferior, essa parte mais das pernas e todos os órgãos que estão aqui no baixo ventre são essa substância sulfúrica, é o que traz, né, tudo de contração está aqui nessa base do nosso corpo. Na região mais mercurial, a gente tem aí esses órgãos de maior expansão, a gente pode dizer assim, por conta da quantidade de substâncias que ali tem. Então aqui a gente vai estar falando dos olhos, aqui a gente vai estar falando do nariz, da boca, da garganta, do ouvido, da cabeça, a gente está falando dessa parte superior, a nossa copa. E aqui nessa região central, que é o nosso tronco, a gente vai estar falando desses órgãos que estão aqui mais relacionados com essa região. Então a gente está falando de coração, a gente está falando de pulmão também, a gente está falando dessa parte mais alta aqui do nosso estômago. Então a gente está falando de estruturas. Quando a gente está falando de substância, a gente está falando de matéria. Alguns exemplos para que fique assim sedimentado esse entendimento, né, das três substâncias. Então, por exemplo, se eu estiver falando na química, né, eu vou estar falando dessas três substâncias estruturadas de que forma? Eu vou ter o que é mais oleoso na parte sulfúrica, o que é mais mineral na parte mercurial, o que são mais sais, né, que fazem integração, vão ser a parte salina. Se eu falar, por exemplo, das três substâncias na física, eu vou estar falando de contração, eu vou estar falando de expansão, eu vou estar falando de estabilização. Se eu falar dessas três substâncias na medicina chinesa, ela vai trazer o entendimento de que essa contração, o que é mais denso, seria o yang, o que seria essa parte mais expansiva, né, seria essa parte yin, e o que integra realmente seria o tao. Se eu estivesse falando dessas três substâncias no corpo, a gente já comentou aqui, né? Então as pernas seriam os nossos sulfos, aliás, o nosso sulfuro. A gente estaria falando aqui dessa região da copa, nossa cabeça é a parte da expansão e o nosso tronco, o nosso eixo central aqui, realmente é o nosso tronco. Se a gente estiver falando disso, por exemplo, na religião, a gente pode falar que pai é o sulfuro, filho, exatamente essa expansão, e essa parte mais de integração seria o Espírito Santo. Então a gente consegue trazer esse entendimento em vários olhares, né? A alquimia, ela gosta de trazer esse olhar amplo, né, para que a gente tenha essa sedimentação, né, do conhecimento. E eu quero estar sempre trazendo isso aqui para vocês de uma forma assim simplificada, né, para que fique no dia a dia, para que vocês consigam reconhecer isso e como que isso é no corpo de vocês. Na verdade é isso que a gente quer entender. Por quê? Porque esse nosso espírito, esse aqui que fala, esse aqui que se expressa, ele se expressa através desse corpo. Então a gente tem que deixar esse corpo aqui bacana, a gente tem que entender o que está acontecendo aqui, a gente tem que entender quais são os movimentos dele. Então agora a gente vai começar a entrar numa outra série. O que movimentam essas substâncias são os elementos. Os elementos que eu estou falando aqui é a natureza, né? Nós somos a natureza. E como é que a natureza ela se expressa? Como é que a natureza ela se movimenta? Através dos elementos, né? Então, elemento fogo, elemento terra, elemento ar, elemento água. É assim que ele se expressa. Mas a gente tem que entender que para que tudo isso possa acontecer, é necessário que a gente tenha um sistema nervoso central livre de interferências. E a quiropraxia fala disso para vocês. Vocês que estão aqui já conhecem disso. É necessário que a gente tenha um sistema nervoso livre de interferências. E sistema nervoso livre de interferências significa você ter um sistema, um organismo trabalhando de forma otimizada. Quando você tem alguma interferência aqui na coluna vertebral, essa região toda, essa estrutura toda que manda essa comunicação, recebe a comunicação do sistema nervoso central e através da medula faz toda a distribuição dessa informação
passa exatamente pela coluna. Então é necessário que você tenha um sistema nervoso central livre dessas interferências. Isso, para que você entenda, para que fique, né, mais claro, eu vou fazer um desenho aqui para que você possa fazer uma correlação e entender o que significa 3 substâncias na matéria, certo? Eu agradeço aqui, um beijo para vocês, e se você gostou do conteúdo, aproveitou, acha que tem mais alguém aí que possa estar necessitando aí desse entendimento, compartilha, me dá aquele like lá, me dá essa força para que eu possa continuar trazendo aqui para vocês a forma que a gente pode estar fazendo através do conhecimento de se autocuidar e entender o que está acontecendo com a gente para que a gente possa se expressar, para que a gente possa ser a nossa verdade, tá certo? É isso. Fica me acompanhando, eu vou estar sempre deixando aqui um e-book, uma comunicação, uma chamada para uma vivência, para que a gente possa ter esse relacionamento assim, né, mais de pertinho. E você sabe, tem os links na bio, se você precisar de alguma informação, alguma dúvida, e se você quiser se permitir para que eu possa cuidar de você, agenda um horário e a gente vai se encontrar, a gente vai falar mais de pertinho, tá certo? Um beijo!